Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 coisas que eu escolhi fazer para realizar os meus sonhos. E eu digo realizar os meus sonhos porque eu percebi que existiam coisas que eu podia parar de fazer e isso iria me levar a viver tudo que eu sempre sonhei. E provavelmente você está fazendo pelo menos uma dessas 3 coisas. E se você quer viver mesmo os seus sonhos, eu te aconselho a seguir esse caminho. E mostrar, através das suas ações, que você quer sim realizar os seus sonhos e não apenas sonhá-los. Então, antes de eu dar continuidade a esse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar um like para ajudar. E no final, me fala aqui nos comentários qual dessas coisas você fazia. E eu falo fazia porque se você quer mesmo viver os seus sonhos, eu sei que você vai deixar de fazer. E se você acha necessário parar de fazer ou diminuir, ou acha que isso não tem nada a ver. Das 3 coisas que eu tenho para falar para vocês, eu acho que a última, ela é a mais polêmica e pode ser a que vai magoar algumas pessoas, tocar no ponto fraco delas ou deixá-las um pouco irritadas, porque é difícil quando a gente é confrontado nesse sentido. Mas eu prometo que eu vou tentar ser bem sutil e delicada ao abordar esse assunto. A primeira coisa que eu escolhi parar de fazer foi usar o final de semana como desculpa para dormir mais. Eu já acordo cedíssimo para trabalhar, então eu estou no quadro de pessoas que sim, pegam o ônibus, acordam cedo, tem que ir pro trabalho, tem aquela jornada de CLT e eu sei como ela é exaustiva. Eu não sou uma pessoa que tô falando aqui e não vivo essa realidade cansativa que eu te entendo, eu sei como ela é exaustiva. Mas ao chegar aos finais de semana, eu dizia que eu estava muito cansada da minha semana e que eu queria dormir mais. Só que dormir mais não era mais 2 horas de sono, mas se eu pudesse eu esticaria até a hora que o meu corpo aguentasse dormir. E eu percebi que na verdade eu estava me sabotando e colocando os meus sonhos de lado. Porque eu poderia estar trabalhando e os meus sonhos iriam ficar pra lá, porque eu não teria tempo pra eles depois. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas se o seu sonho envolve a sua ação, o seu estudo, um tempo dedicado para aquilo, você precisa agir. E ainda que o seu sonho seja juntar uma quantidade X de dinheiro, talvez você possa estar se dedicando um pouco a mais. Mas por que eu, Júlia, identifiquei isso como um problema? Porque os meus sonhos precisam que eu haja. Eles precisam de mim sentada estudando, precisam de mim sentada agindo e fazendo o que eu preciso fazer para alcançá-los, para realizar as minhas metas. Então eu passei a descansar um pouco mais aos fins de semana, mas focar em realizar os meus sonhos. Uma coisa é dormir para descansar, outra é procrastinar. E eu percebi que eu estava usando o final de semana como uma desculpa para procrastinação. A segunda coisa que eu escolhi fazer, ela também pode ser um pouquinho assim confrontadora para muitos, porque vai pegar naquele ponto onde as pessoas não querem deixar de fazer, mas não se compara como o terceiro item que eu vou já trazer aqui. A segunda coisa que eu escolhi parar de fazer foi abrir mão daquele tempo onde eu fico rolando a tela do Reels ou do TikTok. Eu tenho certeza que você já passou pela situação de vou ficar aqui só 5 minutos, vou ver só o vídeo da fulana, vou ver só o vídeo do cicrano e você, quando se deparou, já tinham passado no mínimo 1 hora onde você está lá, girando a telinha e recebendo aquela endorfina barata. Aquilo, gente, é algo muito viciante. Eu não vou nem abordar esse assunto em profundidade, né? Mas eu vou focar na perda de tempo e no lugar que eu não saía, a situação onde eu estava naquele lugar e era mais fácil regredir do que avançar naquele momento. Então, eu intencionalmente escolhi sumir apenas, sair desses momentos de ficar rolando telinha, porque eu vi que estava me fazendo muito mal e não estava me levando para lugar nenhum. É simples, mas vai por mim. Tem muita gente
perdendo tempo, rodando telinha, e elas poderiam estar correndo atrás dos seus sonhos. E talvez essa pessoa seja você. Então eu escolhi de verdade seguir os meus sonhos e fazer uma autoanálise minha. E se você quer seguir os seus sonhos também, eu aconselho você a fazer uma autoanálise sua e ver onde você pode melhorar. Porque a vida que eu quero lá na frente, ela vale sim esses sacrifícios. E de uma coisa eu sei e tenho sentido, é que eu não tenho nada a perder fazendo isso. Muito pelo contrário, eu acho que posso estar perdendo, mas eu estou ganhando muito mais. E a terceira e última coisa, e eu espero de verdade que vocês não me condenem por isso, eu simplesmente escolhi parar de assistir filmes e séries. Eu troquei isso por leitura. Não vou dizer que eu não assisto nenhum filme e nenhuma série, mas eu acho que já tem uns 3 meses que eu não assisto nada. E eu tô te falando isso, não é porque eu quero que você não consuma nenhum conteúdo de filme ou série. Mas talvez você se encontre na mesma situação que eu me encontrava. Eu me deparei num momento onde eu estava assistindo durante 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. E eu digo isso, gente, porque um episódio, ele não vai dar 10 minutos. Ele dura, assim, uns 30 minutos, 40 minutos. Isso, um episódio curto, tá? Porque um episódio, assim, longo, ele dura a duração de um filme, mais de 1 hora, 1 hora. E você não assiste só um episódio. Gente, eu sei o que é isso, eu era essa pessoa. E pior, quando eu ia começar a assistir alguma série, eu só parava quando eu terminava. Eu só queria parar quando eu terminava. E se eu não terminasse, eu ficava tipo, eu quero assistir, eu quero assistir, eu quero assistir. Isso é um defeito meu, um defeito da Júlia. E talvez você seja super controlado com isso. Você consegue dizer, vou assistir um episódio, assiste um episódio e para. E no dia seguinte, talvez você assista só mais um episódio e seja assim. Isso é ótimo, sério. Parabéns. E eu acho isso incrível. Você tem um domínio próprio. Você consegue esse autocontrole de assistir um episódio, assistir 30 minutos e parar. Parabéns. Você chegou num ótimo lugar. Mas se você passa horas assistindo Netflix ou qualquer outro streaming, eu vou te fazer uma pergunta que eu me levei a fazer. O que eu ganho com isso? Nada. Eu me encontrei em um dia onde eu acho que eu tinha assistido de 6 a 8 horas por dia. E eu só fiquei assim. Detalhe, pra quem não sabe, eu sou cristã. Então eu fiquei, se eu tivesse passado 8 horas na presença do Senhor, orando, lendo a Bíblia, o quanto eu teria ganhado? Eu fiquei refletindo. Se eu tivesse passado 8 horas estudando um idioma, o quanto eu teria aprendido? Se eu tivesse passado 8 horas focando em treinar, em cuidar da minha casa ou fazer qualquer outra coisa, se eu tivesse dedicado essas 8 horas, pelo menos 3 delas pegando um trabalho extra, quanto que eu teria ganhado, o que eu teria feito, onde eu estaria agora? O que eu ganhei passando 8 horas assistindo? Nada. Eu me encontrei em uma situação onde eu não havia ganhado nada. E sabe o que aconteceu? Eu vi que eu estava ali assistindo, perdendo o meu tempo, porque o bem da verdade é isso, você está perdendo o seu tempo. Os seus sonhos estão pra lá, então você não pode dizer que você sonha em alcançar uma coisa se você nem caminha para aquilo. Porque quando você fica perdendo tempo assistindo aquelas coisas, o que não tem problema nenhum assistir, você vai caminhar para lugar nenhum. Você só está falando com as suas ações, e elas falam muito mais do que as suas palavras, que você não sonha com aquilo, que você não quer alcançar os seus sonhos, que você quer viver a sua vida aí. Uma vida, com todo respeito, medíocre. E medíocre, tá, gente? É uma coisa mediana, na média. Então, se você realmente, eu estou falando com quem realmente quer alcançar os seus sonhos, eu acho que está na hora de você começar a agir em prol deles. Você tem que começar a falar com as suas ações que você quer chegar naquele lugar. Eu, Júlia, escolhi parar de fazer essas 3 coisas porque eu quero, nos próximos 2 anos, estar realizando os meus sonhos, e eu vou estar compartilhando aqui neste canal. Pra quem não sabe, recentemente eu comecei um desafio de 250 dias, onde eu estou caminhando para minha vida dos sonhos, porque eu tenho certeza que no próximo ano eu posso estar vivendo e realizando sonhos que são muito grandes. E eu quero estar caminhando intencionalmente para viver os meus sonhos. Seja intencional com a vida que você deseja viver. Não adianta só falar que você queria ter uma vida diferente. Não adianta só jogar palavras ao vento.
Escolha agir para viver a sua vida dos sonhos. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários quais dessas 3 coisas vocês faziam ou fazem. Me fala se vocês acham necessário parar ou diminuir pelo menos alguma dessas coisas. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Essas são 3 coisas que eu consigo identificar hoje, que eu escolhi parar de fazer para viver a minha vida dos sonhos. Eu espero que esse vídeo também tenha te ajudado de alguma forma. Se, assim como eu, você era uma pessoa que acabava perdendo muito tempo com isso e inconscientemente até dizendo para os seus sonhos que você não quer vivê-los. Eu vou ficando por aqui e eu espero de verdade que você tome a iniciativa de caminhar para a sua vida dos sonhos. Um beijo e até um próximo vídeo. Tchau!